E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a Shalom do nosso Altíssimo esteja na vida de cada um de vocês, que Ele os abençoe grandemente. Hoje, nesse vídeo aqui, estarei falando acerca da idolatria e como que esse pecado é abominável perante as Escrituras. E para falar desse assunto, vou expor aqui um trecho do livro de Jazer, onde Abraão denuncia a idolatria de seu pai Terá. E ele usa de uma situação muito cômica para demonstrar como que a idolatria cega totalmente o entendimento da pessoa que está debaixo desse pecado, que é um dos pecados mais graves segundo as Escrituras. E Abraão usou de uma situação bem engraçada até para demonstrar isso para seu pai. E nesse vídeo aqui o foco vai ser ler essa passagem para que vocês possam entender o porquê da idolatria ser um pecado tão grave como o tempo todo é condenado nas Escrituras. E sobre o livro de Jazer, é um livro que é mencionado 2 vezes na Bíblia, com recomendações de leitura, como por exemplo em 2 Samuel no capítulo 1 e também em Josué 10, versos 12 e 13, quando fala que o sol e a lua pararam sobre o céu. E é um dos livros que são taxados de apócrifos que eu mais recomendo a leitura, pois é um livro que complementa muitas coisas que na Bíblia não está tão claro, acerca da história dos patriarcas, acerca do que ocorreu com Israel no passado. Então é um livro que eu recomendo muito a leitura, pois traz muitos mais detalhes que muitas vezes não são percebidos nas Escrituras. É um livro extremamente completo, muito bem embasado e coerente do começo ao fim com a narrativa bíblica. Então a partir de agora eu vou ler aqui a repreensão de Abraão em cima da idolatria de seu pai. E essa repreensão está no capítulo 11 do livro de Jazer, e eu vou ler a partir do verso 14. Interessante é que nesse contexto demonstra que Abraão vivia na mesma época que Nimrod e que após esse acontecimento Nimrod mandou matar o próprio Abraão. E Abraão chegou inclusive até ser mandado na fogueira, mas aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias. Ele foi preservado por um anjo que decidiu salvá-lo e livrá-lo do fogo. Então veja como que muitos milagres aconteciam com os servos do Pai no passado, e a pergunta que eu faço é por que esse milagre envolvendo a vida de Abraão não é mencionado nas Escrituras? Por que eles quiseram tirar esse entendimento de todos nós? Fora que no livro de Jazer também vai demonstrar como que os filhos de Jacó, eles tinham poderes sobrenaturais. Judá, principalmente, tinha uma força muito acima do comum, um grito muito acima do comum. Outros tinham uma velocidade muito acima do comum, parece até coisa de filme de super-herói. Mas o que a gente percebe lendo o livro de Jazer é que esses filmes são apenas uma corruptela de algo verdadeiro, de algo verídico e que era de conhecimento na cultura hebraica, que envolve a história dos patriarcas. Pois muitos deles realmente eram diferenciados e tinham realmente um tipo de superpoder sobrenatural nessa terra aqui. Mas vamos ao foco do vídeo, que é a denúncia de Abraão em cima da idolatria de seu pai. A partir do verso 14. E Abraão conhecia o Senhor, e andou em seus caminhos e instruções, e o Senhor seu Deus estava com ele. Terá, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia deuses estranhos. E Abraão chegou à casa de seu pai e viu 12 deuses ali de pé no seu templo, e a raiva de Abraão se acendeu quando ele viu essas imagens em casa de seu pai. E disse Abraão: como o Senhor vive, essas imagens não devem permanecer em casa de meu pai. Assim o Senhor que me criou a mim faça, se no prazo de 3 dias eu não as quebrar todas. E Abraão afastou-se delas, e a raiva ardia dentro dele. E Abraão foi da câmara para a átrio exterior do seu pai, e encontrou seu pai sentado no tribunal, e todos os seus servos com ele, e Abraão veio e sentou-se diante dele. E Abraão perguntou ao seu pai, dizendo: Pai, diga-me onde está Deus que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra? Quem te criou e a mim? Terá respondeu ao seu filho Abraão e disse: Eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. E Abraão disse a seu pai: Meu senhor, mostra para mim o que eu te peço. E trouxe Terá a Abraão a câmara do átrio interior, e Abraão viu, e eis que toda a sala estava cheia de deuses de madeira e pedra, 12 grandes imagens e outros menor do que elas sem número. Terá disse a seu filho: Eis que estes são os que nos fizeram a todas as coisas, a toda a terra, e que me criaram a mim, a ti e a toda a humanidade. Terá inclinou-se aos seus deuses, e então apartou-se deles, e Abraão, seu filho, foi embora com ele. E quando Abraão tinha ido com ele, ele foi até sua mãe, e sentou-se diante dela, e ele disse a sua mãe: Eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra, e todos os filhos dos homens. Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho, e fazer dele um guisado saboroso, para que eu possa levá-lo aos deuses de meu pai, como uma oferta para eles comerem. Talvez eu possa, assim, tornar-me aceitável para eles. E sua mãe assim fez,
E ela trouxe um cabrito e fez um guisado com sua carne saborosa e trouxe ele a Abraão. E Abraão tomou a carne saborosa de sua mãe e trouxe-o diante dos deuses do seu pai, e ele o colocou junto deles para que eles pudessem comer. E seu pai Terá não sabia disso. E Abraão viu no dia em que ele estava sentado entre eles, que não tinham voz, nem ouvido, nem nenhum movimento, e nenhum deles pode estender a mão para comer. E Abraão zombava deles e disse: certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles, ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comam. Portanto, amanhã eu vou preparar carne saborosa, fresca, melhor e mais abundante do que esta, para que eu possa ver o resultado. E foi no dia seguinte que Abraão falou a sua mãe sobre isso, e sua mãe se levantou e foi buscar 3 cabritos finos do rebanho, e ela fez deles um guisado de carne saborosa, excelente, tal como seu filho gostava, e ela o deu ao filho Abraão, e Terá seu pai não sabia disso. E Abraão tomou a carne saborosa de sua mãe, e trouxe-a diante dos deuses de seu pai para a câmara, e colocou-o perto para que eles pudessem comer, e colocou-o diante deles. E Abraão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez eles pudessem comer. E Abraão viu que eles não tinham voz, ouvidos ou mãos, para que as estendessem para a carne e a comessem. E à noite desse mesmo dia em casa, Abraão foi revestido com o Espírito de Deus. E ele gritou e disse: ai, meu pai, esta geração perversa, cujos corações são todos inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, que não podem nem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que têm boca e sem fala, e os olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento e pernas que não podem se mover. Como eles são, sejam aqueles que os fizeram e que depositam nele sua confiança. E quando Abraão viu todas essas coisas, encheu-se em ira contra seu pai, e ele apressou-se e pegou um machado na mão, e entrou na câmara dos deuses, e ele quebrou todos os deuses de seu pai. E quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante deles, e ele saiu, e Terá seu pai entrou em casa, porque tinha ouvido na porta o som do machado, por isso entrou na casa Terá, para saber o que se tratava. E Terá, tendo ouvido o barulho do machado na sala de imagens, correu para o quarto das imagens e se encontrou com Abraão ao sair. E agora que a gente vai ver a situação engraçada. E Terá entrou no quarto e encontrou todos os ídolos caídos e quebrados, e o machado na mão do maior, que não fora quebrado, e a carne saborosa que Abraão, seu filho, tinha feito, ainda estava diante deles. Quando Terá viu isso, ficou irado, e ele se apressou-se e dirigiu-se para a sala a encontrar Abraão. E ele encontrou Abraão, seu filho, ainda sentado em casa, e disse-lhe: o que é que tu fizestes aos meus deuses? E Abraão respondeu e disse: não é assim, meu senhor, pois eu trouxe carne salgada diante deles, e quando eu a coloquei diante para que a comesse, todos eles ao mesmo tempo estenderam as mãos para comer, antes do grande ter estendido a mão para comer. E o grande viu as suas obras que eles fizeram antes dele, e a sua raiva se acendeu violentamente contra eles, e ele foi e tomou o machado que estava na casa, e chegou-se a eles e quebrou todos eles, e eis que o machado está ainda em sua mão como vês. E Terá se acendeu de raiva contra seu filho Abraão, quando ele falou isso, e Terá disse a Abraão, seu filho, em sua ira: que é este conto que tu dizes? Falas mentiras para mim. Agora veja o que Terá vai falar, como que ele mesmo vai admitir como que a idolatria dele era cega. Existe nesses deuses espírito, alma, ou poder de fazer tudo o que tu me disseste? Não são eles de madeira e pedra? E não fui eu mesmo quem os fez? E como podes tu falar essas mentiras, dizendo que o Deus grande que estava com eles os feriu? Foste tu que o fizestes com o machado em tuas mãos? E depois dizes que ele os feriu? E Abraão respondeu a seu pai e disse-lhe: e como tu podes então servir estes ídolos em quem não há poder para fazer alguma coisa? Podem os ídolos em que tu confias livrar-te? Podem ouvir as tuas orações quando tu chamas sobre eles? Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos? Ou eles vão lutar por ti as tuas batalhas contra os teus inimigos? E por que deves tu servir madeira e pedra que pode falar nem ouvir? E agora certamente não é bom para ti, nem para os filhos dos homens que estão contigo, fazerem estas coisas. Você é tão bobo ou tão curto de entendimento que vai servir madeira e pedra e fazer desta maneira? E esquecer-se do Senhor Deus que fez o céu e a terra, e que nos criou na terra, e assim trazer um grande mal às vossas almas nessa matéria, servindo a pedra e madeira?
Não pecaram nossos pais nos dias do velho pecado nessa matéria, de forma que o Senhor Deus do universo trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu toda a terra? E como você pode continuar a fazer isso e servir a deuses de madeira e pedra que não podem ouvir ou falar ou livrá-lo da opressão e assim atrair a ira do Deus do universo em cima de você? Agora em diante, pois, meu pai, abstenha-se disso e não traga o mal sobre sua alma e as almas de tua casa. E Abraão saiu da presença dele e tomou o machado do ídolo de seu pai, com o qual Abraão partiu e fugiu. Assim, foi uma situação até engraçada que Abraão utilizou, e inclusive destruindo os deuses de seu pai. Algumas pessoas vão dizer que Abraão foi extremo e não sei o quê. Só que Abraão ele apenas quis mostrar para o seu pai como que a idolatria de seu pai era cega e não fazia sentido algum. Ao mesmo tempo que o seu pai dizia que esses deuses o podia sustentar, que esses deuses que ele tinha em sua casa eram os criadores da humanidade, ele mesmo admitiu para Abraão depois que esses deuses foram feitos por mãos humanas, que não tinham espírito, que não tinha nada, que não podia mover, que não podia falar, que não podia atender nenhuma oração. Então o próprio Terá admitiu como que sua idolatria era cega. E Abraão usou dessa circunstância para mostrar para seu pai como que ele estava enganado, esquecendo-se do Criador dos céus e da terra. Então eu deixo essa mensagem para todas as pessoas que acreditam que não tem problema você ter uma imagem de gesso ou de madeira na sua casa, que está tudo bem você orar para ela e tudo mais. Isso é idolatria. Idolatria é um dos pecados mais graves segundo as Escrituras. Tem várias passagens na Bíblia que demonstram que quem pratica esse pecado não vai ser salvo, será condenado. E o próprio segundo mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos, que foi retirado do Catecismo Católico, lá é muito claro. Não fala só para não se prostrar ou não adorar as imagens. Fala que a gente não pode nem erguer essas imagens, ou seja, só o fato de você ter imagens na sua casa, isso já é pecado. Isso já é a quebra do segundo mandamento. É por isso que no Catecismo Católico eles tiraram com a cara dura o segundo mandamento, para que os fiéis não reconheçam que estão em pecado de idolatria e que a idolatria leva à condenação. E dão a desculpa que apenas veneram essas imagens, sendo que o próprio conceito de venerar remete à adoração a outros deuses, adoração ou veneração a outras entidades. Não é diferente, por mais que digam que na teoria é diferente, na prática é a mesma coisa. Na prática é idolatria. Idolatria é algo abominável perante o Criador. Então arrependa-se se você está em idolatria. O Criador te chama para se arrepender, para você se voltar a Ele e somente o adorar, pois Ele é o Criador que te dá o fôlego de vida. Esses deuses de metais, de pedra, de gesso não têm poder algum para te dar absolutamente nada, muito pelo contrário. Se você se prostra, se você os adora, você está em idolatria e você está se apartando da presença do seu Criador, aquele que verdadeiramente te criou. E o único caminho que nos leva ao Pai é o nosso Messias, que pagou esse grande preço de resgate por todos nós no madeiro. E é só o Messias que é o verdadeiro intermediário e mediador entre os homens. O que foge disso é doutrina de demônios. Então que vocês fiquem bem, que vocês fiquem na paz do Altíssimo. E recomendo muito aos irmãos que leiam o livro de Jazer. E para as pessoas que me perguntam, eu tenho o PDF desse livro lá no meu canal do Telegram. Posso disponibilizar aí na descrição. E é isso, que o Eterno nos abençoe grandemente, em nome de Yahushua.